muito interessante que, se a gente for analisar o nosso ano e fazer uma retrospectiva, o tema para o nosso ano foi Romanos 12:2. Quem lembra do Romanos 12:2? Opa. O pastor Uriel lembra, mas deixa ele quieto, né? Deixa ele falar que ele não pode se emocionar, então deixa o velho quieto, né? Vamos lá. Vem cá. Vamos lá? E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sim, é gratificante para a gente, porque foi um anjo que deu esse versículo para a gente e esse tema e essa ministração. Vocês sabiam que foi um anjo que deu para a gente isso aí? Porque o pastor Milton é o nosso anjo, o anjo da igreja Quírios. Amém? Então, se vocês nunca viram anjo, podem ver o anjo gordinho. Amém? Brincadeiras à parte, assim, o ano da transformação trouxe uma reflexão pra gente. O Thiago ministrou algumas vezes, eu ministrei, o pastor Milton ministrou. A gente veio trazendo reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta e sobre o que a gente não deveria, o que a gente deveria fazer para se transformar, para que nós possamos levar uma vida que seja agradável a Deus, né? Porque nós fomos dotados de conhecimento e livre-arbítrio para fazer o que nós escolhêssemos. Os animais não têm esse livre-arbítrio, mas eles louvam a Deus. Porque diz a palavra de Deus que o passarinho, quando ele está cantando, ele está louvando a Deus através do canto dele. Quando o leão ele uiva lá, ele está louvando a Deus por intermédio do rugido dele, né? Porque Deus fez ele para isso. E para que Deus fez a gente? Para louvor e glória dele. Amém? E aí, continuando com a nossa ministração, eu gostaria de falar novamente, né? Pra gente relembrar. Eu gosto bastante de repetições, porque repetições fazem com que a gente se force a lembrar. Vocês já viram como é que essas músicas do mundo, quando elas são repetidas diversas vezes, elas grudam na nossa cabeça? Vamos fazer isso na casa de Deus? Vamos repetir o versículo mais uma vez? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu fui incumbido do mais desafiador, que é a temperança. E temperança é o domínio próprio, né? Vamos entender o que é isso primeiro, antes da gente conversar sobre isso? Vamos lá. Domínio próprio é temperança, qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido, sobriedade no consumo de alimentos e bebidas. E a temperança significa ter moderação, equilíbrio e parcimônia em suas atitudes. Do latim, temperantia, guardar o equilíbrio. Temperança é o substantivo feminino que nomeia a qualidade ou virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Ter temperança é ter controle sobre as paixões, é ter sobriedade em suas atitudes e decisões, é evitar os excessos em seus apetites, seus desejos e suas vontades. Amém? Olha que bacana, né? Então, isso é uma das virtudes do cristão, ser comedido, moderado. Enquanto a gente vê que as pessoas se exaltam quando estão nervosas, se exaltam quando estão tristes, se exaltam quando estão desesperadas, a gente não tem que se exaltar, a gente não tem que se desesperar. A gente tem que orar a Deus e confiar na vontade dele tão somente. Isso vocês podem olhar para mim e falar assim, é muito fácil falar sobre isso, né? Muito simples, né? Não desesperar, tá tudo bem, né? Então, nem sempre, né? Nem sempre. As aflições vão vir, só que resistir tem de bom ânimo, não é o que a palavra de Deus nos diz? Por que a gente tem que resistir e tem de bom ânimo? Por que a gente tem que persistir? Porque se a gente desistir, Deus não vai se agradar de nós. Nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar para trás. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la. E nada disso estava na minha ministração. Olha só que interessante. A temperança vem das diversas situações que você passa. Porque a palavra de Deus nos diz que a paciência é o resultado das provações. Você acha assim? Você acha que quando você ia servir a Deus, eu vou abrir esse paletó que está começando a me apertar, eu não sou assim. Mas como eu vim ficar na presença do rei, eu tinha que vir bonito. Amém? Então, continuando, a temperança é produzida em nós, assim como todos os outros frutos que a gente leu aqui, através das situações que você enfrentou e como você reagiu a elas.
Quando você orar a Deus e falar assim, ai meu Deus, mas eu quero mais fé. Não vai descer uma luz e vai te incumbir de mais fé. Não é um download da internet, não é a atualização do seu aplicativo que vai descer e você vai ficar pronto para isso. Muito pelo contrário. Deus vai te colocar em situações onde você vai ter que ser provado e desenvolver a sua fé. A fé de Pedro, quando ele foi para o mar andando lá, foi testada. Mas ela foi testada no fogo. O aço, ele só se torna aço, temperado e bom para uso depois de ser passado pelo fogo. É por isso que é o processo de têmpera. Por isso que é a temperança, a capacidade de resistir e de ser equilibrado mesmo sob pressão. É difícil, muito difícil. E como que se desenvolve esse fruto? E mais engraçado é que eu estava indo para o meu trabalho. E o pastor Milton, e aí, qual é o tema que você vai querer e tal? E eu não sabia. E eu, ai Senhor, que tema? Então, para mim é temperança, porque esse é o mais difícil para mim. Até pelo meu temperamento, esse é o mais difícil. Assim, e eu tenho exemplo, por exemplo, de Pedro. Pedro tinha um temperamento muito parecido com o meu. Pedro, para proteger Jesus, cortou a orelha de Malco. E Pedro falou, aparta de mim, Satanás. Caramba, né? Palavra dura, né? Pô, eu tô te protegendo, mestre. Você me chama de Satanás? Você tá maluco? O que é isso aqui? Não, mas não é assim. É a temperança. Por quê? Porque a gente tem que confiar em Jesus. Ah, mas por que é que eu tenho que passar isso com meu filho? Por quê? Ué, porque glória a Deus, Deus te deu um filho, né? Se você não tivesse filho, não já estava passando por isso, amém? Em vez da gente olhar para as adversidades como algo ruim, olhe como algo bom. Olhe como uma coisa positiva para melhorar a sua vida. Se eu falo por mim mesmo, passei uma situação muito complicada com os meus filhos, onde a minha paciência e a minha temperança foi testada. E eu, naquele momento, me irei, fiquei bravo, me consternei, procurei a presença do Senhor. E aí o Senhor me falou assim, mas o que é mais importante para você? É estar certo ou você estar com seus filhos? E aí, o que é mais importante para vocês? Estarem certos ou agradar a Deus? A temperança é isso. Por muitas vezes você não vai estar certo. Por muitas vezes você sabe que você é seu direito, é correto o que você está fazendo. Mas você não vai poder reagir. Não vai poder reagir. E aí? Pedro não estava certo? Eles iam pegar um mestre, iam crucificar o mestre, ele sabia disso. Cortou a orelha de Malco, mas por que não era para ele cortar a orelha de Malco? Ué, pela carne tá certo, né? Olho por olho, dente por dente. Não vai botar a mão nele não, tira a mão daqui. O quê? Tá louco? Só que esse não é o plano. Deus tinha um plano muito maior para acontecer. E ele fala para Pedro assim, mas você acha que eu não vou tomar esse cálice de dor? Eu vou tomar. Vou tomar esse cálice. Eu aceitei já. Entenderam, irmãos? Muitas vezes a gente não consegue entender porque que as coisas acontecem nas nossas vidas. E a gente não consegue entender porque todas as coisas que acontecem com a sua vida são fruto do que você faz. Porque diz a Bíblia que Deus não dá aprovação nem tentação. É tudo fruto do pecado de vocês. Então, será? Não, mas eu sou um cara bom, sou um cara correto, eu vou à igreja, pago os meus impostos. E isso é suficiente? Isso é suficiente? É uma reflexão para todos nós, tá? Porque quando a ministração da palavra vem a mim, ela vem primeiro a mim. Não é suficiente, meus irmãos. Porque a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Se amamos o próximo como a nós mesmos, nós não o ofendemos e nós conseguimos entender o tempo dele. E esse é uma coisa complicada. É muito engraçado o mundo falar para mim de temperança, de mansidão, de ser uma pessoa equilibrada, de ser uma pessoa calma, porque eles não são. Eles não têm o que a gente tem aqui dentro, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm a comunhão com Deus que vai fortalecer ele no momento de desespero. Eles não são capazes de se controlar. São como animais que seguem aos seus próprios instintos, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, coisa que nós temos. Por que eles não são capazes de se controlar? Porque eles não querem? Não, porque eles não podem. Porque é através da comunhão com o Espírito Santo que nós desenvolvemos o fruto do Espírito Santo, que são as 9 características. E é fruto, porque é um só. Então não adianta você ser superabundante na mansidão, superabundante na paz, no teu domínio próprio.
não é fruto completo. É um pedaço do fruto. Amém? Bom. Uau, né? Porém, andar em espírito, em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Irmãos, essas aqui, as mais pesadas, é fácil, né? Agora vamos lá. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Se bebe demais, não está desenvolvendo o fruto da carne, o fruto do espírito, está fazendo obra da carne. Glutonaria, glodice, está comendo demais, não tá desenvolvendo o fruto do espírito, amém? Isso aqui não é para condenar, tá? A palavra de Deus não condena, ela salva. Ela vem para nos libertar do jugo do opressor, ou no inimigo das nossas almas. Então, eu me encaixo aqui. A ira, por exemplo, eu me encaixo aqui. Tem hora que eu tenho que vigiar. Mas por quê? Porque a palavra de Deus está dentro do meu coração. E eu lembro que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque diz assim: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então, se você se encaixa dentro de um desses, como eu me encaixo, né, eu vou orar a Deus e pedir que o Espírito Santo esteja mais em mim. Que Ele domine mais a minha vida, que Ele guie mais os meus passos, guie mais as minhas decisões, guie mais as minhas escolhas. E assim, eu vou poder começar a desenvolver o fruto e vou ser melhor. Essa é a grande diferença, né? O mundo quer fazer barganhas. O que eu tenho que fazer para? O que eu tenho que fazer para? É sempre assim, uma troca. O que eu tenho que fazer para viver em paz aqui? Então tem que estudar, tem que trabalhar. Só que com Deus não é assim, porque não tem barganha. O que você vai dar em troca para quem tem tudo? Deus é dono do ouro e da prata. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, está em todo lugar. O que você pode barganhar com ele? Nada. O que a gente pode fazer é adorá-lo, servi-lo e pedir que ele domine as nossas vidas. Porque a partir do momento que Deus domina a sua vida, você começa a perceber que está tudo nas mãos dele. Tudo. O seu emprego, o seu trabalho, a vida dos seus filhos, a sua vida, tudo está nas mãos dele. E em nenhum momento ele deixou de cuidar. Difícil, né? Difícil, né? Não sai de planos, não sai de corpo. Claro que é. Claro que é. Nossa visão é limitada, humana. Mas o Todo-Poderoso, gente, esqueceu de nenhum momento. Ele deu o Filho dele amado por nós, para morrer por nós. E olha que domínio próprio ele teve. Calado. A palavra de Deus nos diz que assim como o cordeiro vai para o holocausto, o nosso Senhor foi para lá calado, sem falar uma palavra, para que se cumprisse o que estava escrito. Amém? Para que você não fosse mais escravo do pecado. Ele se entregou calado. Olha o domínio próprio. Ele deu exemplo. Disso. E ele era carne e sangue, assim como eu e você. Sentia dor, sentia raiva. Demonstrou o tamanho da raiva dele a hora que ele chicoteou o povo que estava lá fazendo comércio no templo lá. Chicoteou, mas ele não estava errado. Porque aquela raiva dele não foi mal direcionada porque estavam fazendo coisas contra a casa de Deus. Não foi algo direcionado à vida pessoal dele. Não chicoteou alguém porque roubou. Chicoteou alguém porque tirou dele ou porque estava com raiva. Estava zelando pela casa de Deus. Como diz a palavra de Deus, o zelo da tua casa me consome. Ele estava cumprindo. Jesus cumpriu tudo o que estava escrito. Tudo. Ele não deixou de cumprir. E estabeleceu sobre si uma nova aliança no sangue dele. Amém? A concupiscência natural. O que é a concupiscência, né? Palavra difícil. Concupiscência. Parece trava-língua, né? Concupiscência. 5 vezes. Concupiscência é a cobiça natural do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem nos sentidos e da razão. Ó, é concupiscência. O
homem, naturalmente, ele tem essa vontade de conquistar, de dominar, de possuir, de controlar. Isso é dado a ele, isso é nascido com ele. E o que diferencia a gente deles? O Espírito Santo de Deus. Porque você foi nascido. Você foi nascido do Espírito e da água. Você não foi batizado? Você não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você ainda não se batizou, está na hora, vamos embora. Ainda é tempo, Jesus ainda não voltou. Mas, voltando aqui, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é nova criatura. Você não pode ser mais igual a eles. Você não pode deixar mais que a sua carne fale mais alto do que seu espírito. Em meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Mas era meu direito entrar naquela vaga. É? E aí? Você sabe o que está passando na vida dele? Um exercício para eu não me enervar com essas coisas é tentar ser empático. Olha, eu acho que o cara não está bem, talvez deve estar com uma mulher doente, deve estar mais atrasado do que eu. Eu também estou atrasado, mas ele está mais. Para não me enervar, eu comecei a sair mais cedo da minha casa. Mesmo sabendo que eu vou estar, sei lá, uns 45 minutos antes do meu trabalho, meia hora antes, glória a Deus. Bom que eu já faço o meu momento de qualidade com Deus. Tudo isso para quê? Para que eu não tenha atitudes que vão desagradar ao meu Senhor e Salvador. Porque quando eu morrer, tudo isso aí vai ser colocado à prova. Falar assim, e aí? Com aquele tempo que eu te dei de vida, o que você fez? Você humilhou as pessoas? E aí? Por ser cristão, você se achou melhor do que elas? Não foi o que a gente aprendeu, né? Porque o nosso mestre nos ensinou que o mais importante é o que serve do que aquele que é servido. Melhor aquele que dá do que aquele que recebe. O mundo prega o contrário. E conforme você fica mais importante, as pessoas te dão mais coisas. Elas são obrigadas a te servir mais. Só que nós, irmãos, não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Devemos nos amoldar ao padrão da Bíblia. Qual é o padrão da Bíblia? Servir uns aos outros. Que aqui dentro da casa de Deus não tem um melhor do que o outro, um maior do que o outro. Até porque até mesmo os dons são dados para servir a Deus e são dados como forma de servir a Deus e adorar a Deus. Então não tem um dom mais importante do que o outro. Não tem um cristão mais importante do que o outro. Vocês viram a pastora Kátia falando que é importante a Elaine manter sempre unida, puxando ali, animando? Irmãos, é isso. É melhor dois do que um, porque podem se esquentar melhor no frio. O cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar do que o de uma dobra só. Por quê? Porque quando eu falhar, eu preciso de ajuda. Porque eu sou falho, tanto quanto vocês. Eu preciso de uma mão, de uma oração, de um carinho. Às vezes, sou meio dengoso, às vezes preciso de um dengo, né? Cada um tem um jeito. Eu sou meio brutão, assim, eu sou dengoso também. Os irmãos sabem. E olha só. Essa foi a primeira... Todas as vezes que veio falar de domínio próprio, era meio de Pedro. E olha só, Pedro negou Jesus, não negou? 3 vezes. Caramba! Se fosse pelo padrão do mundo, nunca mais descer cristão. Sai daqui, sai da minha igreja. Negou Jesus, não quero mais. Peraí, mas padrão mundo não funciona aqui dentro, funciona? Não, que amor. Aí foi lá na fogueira, fez um peixinho assado. Vem, Pedro. Em que sou eu? Vem cá. Tá com medo por quê? Perdoar, irmãos. O padrão do mundo não funciona aqui. E sabe por que eu critico tanto o mundo falando sobre equilíbrio, sobre temperança, sobre ser estável? Porque eles não têm isso. Eles não têm para onde correr. Aí eles fazem coachings, estratégias mirabolantes e métodos e mindsets. Vamos mudar o mindset. Bota uma palavra bonita, bota uma corzinha, faz o slogan. Tá resolvido? Não tá resolvido nada. Tá resolvido nada. Porque na hora do desespero, é olhar para a casa vazia, descobrir que não tem amigos verdadeiros, que ninguém com quem possa ligar, ninguém com quem possa falar. Porque na verdade os amigos enviam a mentira. Mentira. Ah, Thiago, mas como você é duro? Sou duro, sabe por quê? Porque é mentira. É mentira, porque na hora do desespero eles não podem fazer o que eu faço. Ai, irmã Kátia, me ajuda, irmã Kátia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desesperado. Pastor Milton, pelo amor de Deus. Eles não têm isso. Não tem. Eu aprendi no mundo que amigos verdadeiros dá para contar numa mão. Engraçado. Tem mais que uma mão aqui dentro, não tem? Estou no lucro, estou aqui dentro. A transformação do cristão, ela não vai ser perceptível nos primeiros momentos, mas ela vai ser duradoura. Porque ela vai refletir na sua alma.
E no final, isso vai para a eternidade. Porque diz a palavra de Deus que todos os dons ficarão, mas o amor ficará. Apenas o amor ficará. Nem que eu falasse a língua dos anjos, né? Ó, o Renato Russo. Deixa urbana, né? Mas tá, é bíblico, viu? Vai ler Bíblia, irmão. Se você não sabe versículo bíblico, mas sabe cantar musiquinha, vai ler Bíblia. Então, mas nessa parte é muito importante que a gente frise que eles não têm o que nós temos. Eles não têm alguém que orientou eles da nossa pele. Porque é muito diferente dos outros que falam. O nosso mestre sofreu o que a gente sofreu, andou com os nossos passos. E ele fez o pior castigo, que é a morte de cruz. Para o judeu, essa é a mais humilhante. Essa era a pior sentença que havia. E olha só, ele sofreu por amor de nós. Então, quando você se achar injustiçado, lembra disso. Foi injustiçado mesmo? Te chicotearam? Te cuspiram? Rasgaram sua roupa na frente de todo mundo? Imagina só, o judeu, ele não podia sequer ficar com o dorso nu. Deixaram Jesus com o dorso nu na frente de todo mundo. Olha, pior vergonha. Essa é a razão do nosso domínio próprio. Essa é a razão de você se controlar. Essa é a razão de você amar o próximo. E não é um amor fingido. Quando eu tiver, eu te dou, tá? Não é... Ô irmão, tá precisando de 10 conto? Toma 10 conto, mas depois eu quero 20. Não é desse amor que eu tô falando. É do amor real. É de preocupação. Preocupar porque o irmão não vem na igreja e fala assim, ah, que ele tá bem? O irmão não tava legal. Será que ele tá bem hoje? Precisa ir lá visitar ele. Isso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te incomodar, vai lá. Que às vezes ele está necessitando. Não deixa para amanhã. Fala assim, depois eu vou. Não, vai agora. Não deixa para amanhã. Pega agora o telefone e fala assim, irmão, você está bem? Estou angustiado com você. Estou querendo ligar para você. Isso é o domínio próprio. Quanto a isso, não há lei. Amém? Ah, bonita, né? Não sou eu que falo não, tá? É Deus. Glória a Deus, não é mim. João 3,5 diz assim, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter de ti isso. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Como é que nasce de novo? Se batizando, se arrependendo. E o batismo é só o começo de uma caminhada maravilhosa com Deus. Eu não me arrependo em nenhum momento. Larguei tudo. E tudo. E aqui eu tô, feliz. Pra caramba, renovado. Falo pra vocês, quero mais. Quero mais, que ainda não recebi meus dons do Espírito ainda. Quero rodar essa igreja inteira. Brincadeiras à parte, mas é isso aí, eu não me arrependo, porque aqui é real. A felicidade, o amor, a preocupação é real. Felizmente lá fora não é. E as coisas que vocês vão perceber quando vocês analisarem com uma ótica, com uma lupa maior, as filosofias de lá de fora, vocês vão ver que elas são falhas e incongruentes. Não funciona. Tipo, você tem que ser legal. Legal baseado em quê? Legal baseado em quê? Se você for... Não existe legal. Eu era muito legal, muito bonzinho no mundo. Aí eu descobri que eu estava totalmente errado. Nossa, Thiago, mas estava errado? Tava. Porque eu estava me guiando pela ótica errada. Eu tinha que me guiar pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Se eu estiver seguindo ela, eu estou certo. Se eu não estiver, eu estou errado. Como você justifica os seus atos hoje? Suas escolhas? Pelo Marx Geringer? Pela Forbes? Pela GK? A Women's Health, né? GH, sei lá. Eu me guio pela palavra de Deus. Eu me guio pela que aquela palavra de Deus me diz, porque ela não falha. Porque por muitas vezes a palavra de Deus parece dura, só que ela não é dura, porque ela foi escrita com amor. Porque um pai que ama o filho corrige. Que é o pai que é o melhor do filho. E não é o que Deus diz na palavra? Eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos não de destruição, mas de paz, para lhe dar o fim que desejeis. Qual é o fim que desejeis? Ser salvo. Sair dessa terra. Tem que ter uma visão um pouco diferenciada. Por que eu tenho que mudar os meus hábitos? Eu não tenho livre-arbítrio? Por que eu não posso ir até ali, eu não posso fazer tal coisa? Isso é um exercício do domínio próprio, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é domínio próprio. Por que eu não posso ir no funk? Por que eu não posso comer doce? Você
pode tudo que você quiser. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Você pode tudo. Deus te deu tudo. Ele só falou assim: reflita. Reflita. Pense. Esse é o exercício do cristão. É refletir. Se você não sabe que decisão tomar, pega a Bíblia. Ora e pega a Bíblia. Deus vai te dar a direção do que você deve fazer. É óbvio que por muitas vezes não vai ser instantâneo. Você vai ficar sem entender. Já aconteceu comigo. Jesus, eu não sei o que fazer. Você não fala comigo. O que eu faço? O que eu faço? Filho chorão, batendo o pé. Eu não sei o que fazer. Não dá, né, pra ser mimado, né? Mas a gente é. Não vou falar pra vocês que não é, não. É sim. Por muitas vezes você se encontra assim, mimado. Acontece. E ó, eu tenho bastante experiência nisso, que eles sabem disso, meus pastores. Ora a Deus, irmãos. O conforto do Espírito Santo vai vir acalentar seu coração. Quando você fizer a sua decisão, e essa decisão for um pouco pesada para você e a sua carne reclamar, coloca na mão de Deus e fala: Espírito Santo, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu falo para vocês, muitas vezes eu não sabia o que fazer. Principalmente que eu estava parando de beber. Ó, engraçado, quando eu bebia, tinha vários conselhos. Faz o seguinte, ó, só bebe de segunda, não beba de segunda, é coisa de bebom. Bebe de terça, só evita segunda, evita sexta. Bebe pouquinho, né, para não chegar ruim em casa. Olha os conselhos. Só que engraçado que quando eu decidi parar de beber, meus amigos sumiram. As conversas ficaram chatas, não queriam mais falar comigo. Era tediosa a conversa, você vê que a pessoa fica... E aquele fulano? Por quê? Porque ela não tem o que falar. Porque o mundo dela gira em torno daquilo. E o nosso mundo não gira em torno daquilo. O meu mundo gira em torno de levar você para o céu e eu ir para o céu junto com você. Amém? Entendem como esse lance de mundo aí, esses mindsets. Eu falo para todo mundo brincando, todo mundo sabe. O mindset, mude, mindfulness, controle a sua mente. Eu não quero controlar minha mente, não. Eu não quero, porque se eu controlar minha mente, é a minha carne controlando. Eu não quero controle de nada. Eu quero abrir mão de tudo. Eu quero que Deus me controle. Eu quero o Espírito Santo na minha frente. Eu quero ser controlado todos os dias pelo Espírito Santo. Eu não quero me controlar. Eu quero ser controlado por Ele, porque eu sou servo. E se um servo não serve para nada, né, Tiago? O servo que não serve, não serve para nada. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser diferente. Eu quero atravessar o mar cantando, entendeu? E pular de alegria. Eu quero ver as maravilhas que Deus tem para minha vida e na sua também. Eu quero testemunhar vitórias. Assim como agora, por exemplo, olha só. Depois de Tiaguinho tá com 12 anos, sei lá, depois de 10 anos eu paguei uma dívida que eu nunca achei que eu ia pagar. Eu tinha até esquecido dela. Caramba, né? Eu não estou falando para os irmãos fazer isso. Em nome de Jesus, não é isso, tá? Pague suas dívidas. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não é isso. É que eu realmente não tinha condição. Estava casado com a mãe das crianças, e aí meu pai sabe, né, pai? Puxado, né? E essa dívida vinha, toda vez que vinha, ela estava exorbitante. E eu não conseguia pagar. E o legal é que assim, o governo não te avisa, não te fala, e aí no nada chega a cartinha, fala assim: atenção, se não pagar, eu vou tomar tudo que você tem, fechou? Ó, top, né? É assim que ele faz. E aí, chegou essa cartinha para mim. Me desesperei. Atenção, senhor Tiago Dantas da Cruz, portador do CPF e tal. Se não aparecer aqui que tá, vou penhorar suas coisas. Desespero, mão na cabeça. Ô Jesus Cristo, o que eu faço? Orando e apresentando a Deus, eu sou assim: peraí, mas você não tinha guardado um dinheirinho? Não é? Não tinha guardado? Pega aquele dinheirinho agora. Vai lá, usa ele. E aí vem a temperança. Minha experiência com Deus me mostrou que assim, a temperança equilibra até nas finanças. Porque eu conversando com Deus no momento de aperto, eu falo assim: oh meu Deus, eu te glorifico porque tu tá me dando maná. Só que eu preciso de mais, porque eu não tô engordando. Eu quero maná. Porque eu tô com a minha mulher, eu quero estender a minha tenda. Só que não tá dando. E Deus falou pra mim assim: aquieta-te. Confia tão somente em mim que dos teus eu cuido. Eu falei: amém. Só que o que o Senhor me deu de direção? A gente tem que levar uma vida moderada. E essa é a temperança. Gasta demais? Vigia, irmão, pede direção. Ih, essa vez estourei o cartão, rapaz. Não é com moderado isso. Não é moderação. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai fazer com que você corrobore para os frutos do Espírito. Ô pai, você consegue colocar os frutos do Espírito aí?
fruto do Espírito. Coloca o slide lá para mim. Ah, não, é o slide bonitinho. Misericórdia, hein? Temperança, né? Eu expliquei para ele como faz, mas beleza. Tá vendo? Ó, é online aqui, tá vendo? Tem que ter temperança, não pode falar o que eu quero falar. Segura a língua, fala glória a Deus pela sua vida, viu? Deus te abençoe. Então, mas o que eu ia falar é simples. Não precisa não, deixa. Vamos sem. O grande mistério da vida é a temperança. E por que é a temperança? Porque quando te faltar recursos, por muitas vezes esse recurso vai estar numa hora que é necessária, você vai estar num momento que não era para faltar, você vai perder a paciência. E aí você vai ser provado. E aí nessa hora vai ser perguntado para você, onde está seu tesouro? E é complicado, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Você se enerva, você perde a cabeça, mas e aí? Ireis, mas não pequeis. Desespereis, mas não pequeis. Isso aí é eu que estou falando, tá? Não está na Bíblia isso. Mas não pode desesperar. Tem que confiar tão somente em Jesus. Isso não é da boca para fora. Quando Deus, você entregar a sua vida com Deus, com sinceridade, se derramar a Ele, e você tiver o compromisso de apresentar a Deus os seus planos, você vai entender que quando não sair do seu jeito é porque não era para acontecer. Não era. Deus sabe do melhor para você. Se você colocou na mão de Deus e aquela porta de emprego não abriu, aquele é livramento para você. Se você colocou a sua vida na mão de Deus e era para tomar uma decisão e não funcionou, não era para acontecer. Você não precisa saber o porquê. Porque os pensamentos dele são muito maiores do que os seus. Ele conhece o que está acontecendo no mundo inteiro, você não. Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer para vocês, é que Pedro, depois que ele foi transformado, ele conseguiu ir para a cadeia, sem reclamar e sem matar ninguém. Não foi Pedro e Silas lá? Teve um movimento lá e abriu as cadeias. Só que aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, foi o mesmo Pedro que foi preso? Houve uma transformação. E eu te convido hoje a se transformar. É difícil. Só que é bom. Muito bom. Quando a palavra de Deus nos diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, ela te liberta mesmo. Porque ela te liberta dos desejos da carne que te fazem pecar, e esse pecado te faz sofrer. Porque na verdade, a razão do seu sofrimento dessa terra é seu pecado. Tudo gira em torno de pecado. Nossa, mas pecado, tudo é pecado. Tudo que não agrada a Deus é pecado, irmãos. Às vezes, Salomão diz que são tudo vaidade. Por quê? Porque nada das coisas que você faz aqui te leva para o reino dos céus. Sabe o Salomão, aquele homem, o mais sábio da Bíblia. Mas por que ele diz isso? Porque é a temperança que vai te conseguir fazer. Depois de refletir, foi a temperança que faz você gerar os outros frutos. Porque se você for temperado, se você aguentar a pressão e não ceder, se você não machucar as pessoas porque você for machucado, você começa a desenvolver o amor, a paciência. Você vai aprendendo jeitos de perdoar. Tudo pela temperança. Uma coisa que eu digo é que a temperança é a mais difícil. Porque você não pode machucar do jeito que você foi machucado. Você não pode replicar o comportamento que fizeram com você que você não gostou. Melhora. A mãe dos meus filhos falou para mim assim, ó. Você gostou da sua criação? Você acha que está certo você replicar 100% da sua criação para seus filhos? Naquele momento eu fiquei irado. Eu falei, o quê? Nós damos um topa naquela mulher. Mas eu não dei não. Eu abaixei as minhas mãos e acabei saindo daquele lugar sem falar uma palavra. E no final das contas foi muito estranho, porque ela falou assim, ela ficou, sem palavras, e bateu o portão na minha cara. Eu fui embora, sem reagir. E eu tinha ido buscar meus filhos, só isso. Eu estava certo, não estava errado. Mas aí que tá. O que é mais importante para você? Está certo ou fazer a vontade de Deus? Está certo ou ter seus filhos? O Espírito Santo falou desse jeito comigo. Porque se você estiver certo, você pode continuar desse jeito. Só que eu mudei meu mindset. Meu mindfulness. Eu mudei. Eu comecei a repensar as minhas atitudes. E decidi ser mais calmo. Amém?